PEC 55 e os juros da dívida do Brasil. Brasil da Silva é um bom trabalhador, mas vive sempre no vermelho. Hoje ele dá quase metade do seu salário para pagar sua dívida. Seu chefe diz que é bem feito. Quem mandou ser irresponsável e ter vivido na maior gastança? Ele disse que agora o Brasil vai ter que cortar a educação dos filhos, o plano de saúde da família e outros gastos essenciais para poder quitar a dívida. Mas o Brasil não entende como ele chegou a esse ponto. Vamos explicar. Há alguns anos atrás, o Brasil ganhava um salário de R$1.000 e depois de pagar as contas da família, ainda sobrava R$200 todo mês. Foi aí que ele teve a ideia de comprar uma moto de R$10.000 para ajudá-lo no trabalho. O Brasil pensou que como a moto custava R$10.000 e ele podia pagar R$200 por mês, em 50 meses ele poderia quitar a sua dívida. Um dia, Brasil tomou coragem e foi pedir dinheiro emprestado no banco. O gerente foi até bem simpático, disse que emprestava sim, sem problema. O problema, como veremos, é que no contrato havia uma cláusula em que o banco iria cobrar uma taxa de juros de 3% ao mês. A taxa de juros é a margem de lucro que o banco cobra por emprestar dinheiro. O problema é que existe um conflito de interesse. Quanto maior é a taxa de juros, maior é o lucro do banco. Porém, mais cara fica a dívida do Brasil. Nos gráficos a seguir, vamos explicar melhor esse conflito. A linha azul mostra o total pago ao longo de 50 meses. Como ele pagou religiosamente R$200 por mês, no final de 50 meses ele pagou, no total, R$10.000. A linha vermelha mostra o valor da dívida a pagar ao longo do tempo. Se o banco não cobrasse juros, ou seja, 0%, a dívida de R$10.000 diminuiria R$200 por mês, até zerar ao final dos 50 meses. Se o banco tivesse cobrado 1% de juros, ao final de 50 meses, o Brasil ainda teria uma dívida de R$3.554, mas acabaria de pagar a dívida em 70 meses. Com juros de 2%, ao final de 50 meses, o Brasil ainda teria uma dívida de R$10.000, apesar de já ter pago R$10.000, ou seja, uma moto. Como seu contrato dizia 3% de juros, ao final de 50 meses, o Brasil estava devendo mais de R$20.000, ou seja, 2 motos, apesar de já ter pago R$10.000. Isto acontece porque com juros de 3% ao mês, R$200 não dá nem para pagar os juros mensais e a dívida acaba aumentando. Se o Brasil devia R$10.000 em janeiro, mesmo pagando R$200, em fevereiro ele estaria devendo R$10.100. Conclusão: o Brasil está endividado porque contraiu dívidas com juros absurdamente altos. Sabendo disto, sabe o que o Brasil fez? Foi renegociar a sua dívida com o banco. Após uma boa conversa, chegaram a uma taxa de juros justa, que paga adequadamente o serviço do banco, mas que permite ao Brasil pagar a sua dívida. E no final, a história do Brasil terminou bem. O governo brasileiro também está endividado por causa dos juros absurdos cobrados pelo sistema financeiro. Atualmente, o governo está gastando quase a metade do que recebe para pagar a sua dívida. Como solução, o Michel Temer está querendo cortar os investimentos do governo com saúde, educação, previdência e outras atividades essenciais através da proposta de emenda à Constituição 55, ou PEC 55, que está em votação no Senado Nacional. O que o povo brasileiro quer é que o governo defenda os seus interesses contra a especulação do sistema financeiro, ou seja, queremos uma auditoria da dívida pública já. Estudos sugerem que uma revisão das taxas de juros pode fazer o governo brasileiro economizar bilhões de reais por ano.
Se você quiser saber mais sobre os problemas da dívida pública brasileira, acesse o site da Auditoria Cidadã da Dívida, www.auditoriacidadã.org.br. E entre agora no site do Senado para mostrar a sua indignação contra a PEC 55, que tira muitos direitos do povo. Veja também pizza da PEC 241, PEC 241, a ponte para o passado do ensino superior, PEC 241 e o achatamento do salário mínimo, e Mafalda contra a PEC 55.